tarde, ouvintes. Hoje a gente recebe aqui um convidado extremamente especial. Ele que é ator, produtor, diretor, professor e mil e uma utilidades. Hoje a gente vai ter uma conversa bem dinâmica, uma conversa que tanto nós quanto vocês, ouvintes, vão poder aprender bastante. Então, seja bem-vindo hoje aqui no estúdio, Gustavo Piaskowski. Muito obrigado. Olá a todo mundo. Olá. Muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho sobre esse universo do audiovisual e da cultura. É um prazer ter você aqui, é um prazer que a gente consiga marcar essa conversa, que nem eu falei, vai ser de muito aprendizado, tanto pra gente, quanto para quem ouve. E como você tem essa conversa com alunos também, por você ser professor, então eu acho que pra gente que também trabalha com audiovisual no jornalismo, vai ser bem interessante. Vamos lá, a expectativa tá alta. Então, Gustavo, assim, primeiramente que eu gostaria de começar, assim, com você falando um pouco, assim, sobre a sua carreira, assim, no caso, como foi o início, assim, da sua carreira, como é, assim, no caso, manter, assim, uma carreira no audiovisual, assim, tudo, assim, no caso, então... Claro, o meu início foi no teatro, acho que como na maior parte dos artistas curitibanos, né, que começam atuando, foi no teatro, num projeto chamado Palco Escola, que é um projeto social aqui. Se me permitirem, eu vou fazer já até um merchan, né? É um projeto social chamado Palco Escola, que ele dá acesso gratuito a aulas de teatro para estudantes da rede pública de ensino, né? Foi esse projeto social que me possibilitou estudar teatro, né? Minha família não tinha condição e esse projeto me abriu as portas do teatro. É um projeto que hoje, inclusive, com muito orgulho, eu sou um dos responsáveis ali por manter esse projeto na tentativa de devolver, de alguma forma, o que eles fizeram por mim, né? Então, nesse projeto, eu comecei, de fato, a estudar teatro, e em uma das peças que a gente estreou, foi postado na época do Facebook, aí eu já começo a entregar um pouco a minha idade, e um empresário em São Paulo viu, gostou do meu perfil e me chamou para ir para São Paulo assinar um contrato de agenciamento. Não entendia muito bem, não pensava em seguir isso como carreira ainda. Isso eu estava ali no primeiro, segundo ano de ensino médio. Fui para São Paulo, depois que eu assinei, depois de uns 2, 3 meses, surgiu um teste na Globo, em São Paulo. Fiz esse teste despretensiosamente e 3 meses depois me ligaram: Gustavo, parabéns, vem para o Rio que você passou. E lá fui eu, meio de paraquedas. Então eu tava indo pro meu terceirão, então eu só saí de férias com o pessoal da minha formatura e falei: tô indo passar umas férias no Rio. Então, beleza. Não contei pra ninguém, fui e não voltei. Então o terceirão foi um momento bem feliz, mas ao mesmo tempo complicado, porque me afastei de todo mundo, fui fazer à distância. Tem um pouco desse sacrifício, em teoria, que não tive formatura, não tive nada, estava trabalhando. E ali comecei a trabalhar, então, ali estava beirando os 16 para 17 anos, e desde então não parei mais, graças a Deus. Assim. Mas aí, quando eu fiz a primeira novela, de fato, eu entendi que era rentável, podia trabalhar, era uma possibilidade de carreira. Voltei, comecei a fazer a faculdade de teatro, a qual hoje eu sou formado, e durante a faculdade eu ganhei uma bolsa de estudos em cinema. Hoje, no curso que eu sou supervisor e professor, eu fui aluno. Então, ganhei uma bolsa de estudos no Centro Europeu. Também não tinha condição de pagar, então ganhei a bolsa. Fui lá, estudei, lá fiz meu primeiro filme, dirigindo, produzindo. Passei em mais de 12 países aí, em festivais. E ali eu percebi, consigo dirigir, produzir, e gostei do negócio. E ali comecei a produzir, a dirigir, uma coisa foi levando a outra, e comecei a também migrar para trás das câmeras. E aí, enfim, a história continua aí por um momento. Mas esse foi o início, meio que não teve um momento que eu passei vou tentar a carreira de artista, assim. As coisas, por sorte ou por destino, ou os dois, foram acontecendo de maneira natural para mim. Então, hoje você vê que você ter perdido o seu terceirão, ter perdido aquela que é uma das melhores fases da vida de um jovem, de um adolescente, para você valeu a pena? Olha, é uma pergunta delicada, porque eu tento não pensar muito nisso. Eu penso que é a minha história, então valeu a pena. Né? Porque se for colocar na balança, assim, eu penso muito sobre, assim, e ando numa semana, se pegaram uma semana que eu venho pensando muito sobre isso. Porque eu vejo as pessoas da minha... Hoje eu tô com 27, apesar da aparência às vezes não aparentar. Mas e aí eu vejo profissionalmente a minha carreira. Então, na direção, já são mais de 5 filmes, são 3, 4 realities pra Globoplay,
série, enfim, como ator, são mais de 25 projetos como ator, como produtor, como diretor de festival. Tem o Festival de Cima da Lapa, que é o segundo ano que eu estou dirigindo, fazendo direção geral e realização. São mais de 2.000 alunos formados por mim. E tudo com 27. Então, assim, por um lado de carreira, eu sou muito realizado. Por um lado de vida pessoal, é complicado dizer, né? Porque, assim, eu vejo todo mundo da minha idade com vários amigos, festando, etc. E, de repente, eu vejo, quantos amigos eu tenho? Acho que eu tenho 2. E é isso. E aí, o que eu faço no final de semana? Trabalho. E o que eu faço em tempo livre? Não tem. Então, é bonito, a gente romantiza, né? Trabalhar muito, etc. Mas talvez eu esteja num momento meio reflexivo de vida. Não vou te dizer se valeu a pena. Eu vou falar que foi a decisão que eu tomei na época e eu não estou descontente com ela diante ao que eu estou conquistando profissionalmente. Mas talvez, em termos de vida... E eu tive uma paternidade, sou pai, eu tenho uma filhota linda de 8 anos, então fui pai também com 18, muito cedo. Então, quando eu comecei a faculdade, eu estava trabalhando horrores e sendo pai. Então, é uma vida um pouco diferente a qual eu escolhi, mas é a minha vida. Então, eu sou muito grato por ela. É aquilo, a gente não pode se arrepender pelas escolhas que a gente teve, né? Boa escolha, decisão boa é decisão tomada. Exatamente. E eu penso que a gente que quer seguir no ramo do jornalismo, não chega a ser a mesma coisa de você que, por exemplo, faz 1.001 funções, né? Que a gente pode ver que seu currículo ele é bem extenso. Mas, por exemplo, eu que tenho 21 anos e estou começando agora no jornalismo, eu não consigo pensar em, tipo assim, nossa, eu tenho que, às vezes, deixar o meu final de semana de, vamos supor, trabalhos e projetos que eu tenho com o jornalismo para poder sair com os meus amigos. No momento, eu não tenho essa escolha. Tipo, eu posso sair com os meus amigos da mesma forma que eu consigo conciliar com os meus estudos do jornalismo. Mas lá na frente, quando eu for uma jornalista formada e eu tiver que abdicar de, por exemplo, sair com amigos e, enfim, para poder fazer o meu trabalho, eu espero que eu tome a melhor decisão, porque ser jornalista também é tão difícil quanto outras profissões. E como você tem que estar sempre ali, tipo, às vezes você tá tranquilo na sua casa, dormindo, e às vezes 3 da manhã a sua agência te liga e fala, olha, publique essa notícia, você tem que ir lá e publicar essa notícia. Então, é uma profissão também que exige muito dessa falta de tempo que a gente tem para outras coisas, né? Mas é aquilo que a gente gosta, é a profissão que a gente escolheu para a nossa vida, então eu penso que não tem como a gente se arrepender, igual você falou, uma decisão boa é decisão tomada, né? Exato. Eu acho que a gente não tem que ficar pensando nisso, assim. Eu acho que o desespero é não ter trabalho. Acho que aquele negócio, tô desesperado, tô trabalhando muito. Meu amigo, desespero é não ter trabalho, principalmente na área que a gente tem uma informalidade na nossa área, né? Então, assim, claro que, dói um pouco. Casamento de fulano, né? Cadê o Gustavo? Tá trabalhando fora, não tá. Aniversário de fulano, cadê o Gustavo? Tá trabalhando, não tá. E eu sempre pendi a escolha de trabalho. Porque não tinha como. É uma escolha. Então, você começa a colocar na balança, começa a ficar meio maluco. Mas, no fundo, eu acho que o principal se agarrem ao que vocês amam fazer, né? Então, se vocês escolheram jornalismo, tenho certeza que é por paixão, né? Então, trabalhar para que você não tenha aquele trabalho árduo, porque eu conheço, por exemplo, meu pai é funcionário público. O sonho dele era estabilidade financeira, porque foi pai muito jovem também, etc. E eu vejo que é um fardo para ele trabalhar, né? Tipo, caraca, que ele calcula quanto tempo precisa para estar aposentado, sabe? E eu nem penso em aposentar, meu amigo. Eu fico nessa loucura aqui. Agora que inventaram o minoxidil para cabelo, meu amigo, eu posso trabalhar mais ainda. Tá tranquilo, porque eu amo o que eu faço. Então, de vez em quando eu quero matar a meia dúzia, quero, né? De vez em quando, toda essa explosão de maluquice, de grosseria e tal, mas eu amo o que faço. Então, assim, mas é uma renúncia de vida, você deixa de sair, você deixa de fazer amigos. Mas, meu amigo, eu amo o que eu faço. Então, eu acho que o caminho é um pouco diferente, principalmente para quem quer trabalhar em parte de comunicação. Parte de um princípio de responsabilidade diante do que você tem que falar, o que passar. Você também tem um senso de que as pessoas precisam disso. As pessoas precisam ter o senso de comunicação dentro do jornalismo. O que é o jornalismo? Hoje a gente vê a falta de um bom jornalismo que acontece dentro de uma sociedade.
né? Uma desinformação, fake news, etc. A gente tá vivendo uma era muito maluca. Então, eu torço para que vocês deixem de fazer qualquer outra coisa e foquem no trabalho de vocês, porque estamos precisando de bons jornalistas. Assim como estamos precisando de bons artistas. Então, eu acho que parte um pouco desse ponto, assim. Ame o que faz e aí foca 100% nisso. Depois deixa para depois, assim. Você está com 21, imagina, está muito nova, mas também tem que começar a trilhar desde já. Sim. Eu assumi a supervisão, comecei a dar aula ali com 19. Então, com 19 eu já estava contratando, já estava com 20 e poucos professores contratados. Estava preparado? Não. Eu ia dar aula com 19, eu era o mais novo da minha turma e eu era o professor. É aquilo, você não estava preparado, mas estava disposto. Exatamente, mas aí é aquele embromation também, né? Você vai... dar aula me fez estudar muito, Sim. né? Porque eu falei, caraca, agora eu vou ter que dar aula, né? Tem que fazer sentido o que eu vou fazer aqui. E aceito, claro. Eu sempre fui o do aceito primeiro para depois fazer como... vejo como faz. E é isso, mas cada escolha é uma renúncia, mas não me arrependo, não, tô feliz. É isso. Gustavo, assim, você é uma pessoa, assim, muito ocupada, assim, profissionalmente, mas quando você precisa atuar, porque quando você precisa, assim, fazer um filme, assim, geralmente quando você precisa, assim, trazer emoção, assim, muitas vezes você precisa parecer como o espectador, assim, muitas vezes que está ali e não é uma pessoa profissionalmente muito ocupada, muitas vezes. Então, você procura dar uma pausa, assim, no caso, para entender o personagem, para entrar no clima. Como é que você faz para se preparar para a atuação? Então, teve até um último trabalho que eu fiz que eu senti que eu pequei nesse sentido. Que eu deixei uma janela muito pequena e estava resolvendo milhões de outras coisas durante o processo que eu deveria estar mais focado. E eu senti que isso me atrapalhou muito. Cada vez tá virando quase uma paixão platônica a atuação. Porque começaram a surgir tantas outras coisas, outras demandas, que a atuação hoje está um pouco mais complicada para eu encaixar. É uma grande paixão minha. É claro que quando vem um convite, alguma coisa, eu faço o máximo possível para conseguir encaixar na minha agenda e para dedicar ao máximo aquilo ali. Mas a conta tem que fechar no final do mês também. Né? Então, também tem isso, assim, eu acho que para dentro da carreira que eu construí até hoje como ator, espero que ainda tenha muito mais, talvez hoje em alguns momentos eu tenha que entender que eu tenho que... porque daí entra em questão de valor, né? Em orçamento. Talvez eu tenha um custo de vida muito alto hoje bancado pelo Gustavo cineasta, que o Gustavo ator não bancaria. Diante é o peso de currículo mesmo. Se eu for cobrar o que eu estou cobrando hoje, ganhando como produtor, diretor, como ator, eu não sou um ator que vale tanto, talvez. E olha que eu estou sendo muito produtor para falar isso de mim mesmo. Porque, né? Então, é uma balança que também tem que escolher financeiramente. Tem minhas contas, não são baratas. Meu custo de vida não é baixo, meu custo de vida é alto. Gosto do meu custo de vida, né? Gosto da minha vida, mas eu tenho que bancar isso. Então, também existe aí uma escolha. Né, talvez isso aqui eu possa abrir mão hoje para focar em algo que eu gosto. Hoje talvez eu não possa abrir mão do financeiro para focar nisso. E a gente vai tentando encaixar tudo. A atuação é a minha grande paixão, mas ela está ficando bem pontual para projetos que eu tenho um carinho muito grande, para roteiros que vêm. Eu estou em cartaz agora com 2 projetos que atuei e produzi junto com a produtora O Quadro Curitibana. E são projetos que eu gravei há um tempo já, que a gente está circulando agora em festivais. Mas daí eu vejo e fico, vou ter que focar mais nisso aí que eu gosto demais. Mas aí a gente tem que começar a encaixar, né? Tanto a parte de agenda, de data, mas também a parte financeira. E, cara, assim, você estava falando, por exemplo, sobre a dificuldade, assim, de distribuição de filme, assim, por exemplo, assim, com relação ao orçamento, tudo. Por exemplo, o filme Bia Mais Um, assim, no caso, que estreou recentemente agora nesse ano. Se não me engano, ele é de 2021, assim, que tá da data no IMDb, assim, no Que caso. foi finalizado. A gente gravou esse filme em 2018, eu acho. 2018, 2019. Olha o tempo. Nossa. Vai me ver lá, sou outra pessoa. Porque finalizar o filme é muito caro, né? A gente captou uma verba mínima para gravar, gravou do jeito que deu para gravar. Claro, né, prezando por qualidade técnica, né? O Wellington ali, que é o nosso diretor e roteirista, ele tirou leite de pedra junto com a produção do Anderson ali, todo mundo do quadro, toda a equipe. Mas a finalização de um filme é muito caro. E você distribuir um filme é mais caro ainda. Porque daí você tem que ter acordo comercial, etc. E se você já gravou o filme com um orçamento enxuto,
querendo ou não, o dinheiro não é tudo, mas ele ajuda muito na qualidade do projeto, né? E você pega as grandes distribuidoras hoje para vincular numa sala de cinema a nível comercial, com quem que a gente estaria competindo? Um horário na sala de cinema de um shopping. Não dá para competir, e eu entendo eles também. A gente tem que entender o lado do distribuidor também. Eu vou colocar um filme da Disney que vai vender toda a bilheteria todo dia, eu vou colocar um filme independente curitibano lá que vai vender 2, 3 ingressos. Só que isso me dói tá falando, né? Aí, por exemplo, a bilheteria, mas colocaram a gente numa sala lá e terça-feira, 2 da tarde. É. Bom, quem que tem disponibilidade para terça-feira, 2 da tarde, ver Bia Mais Um? E não estou desmerecendo Bia. Mas é muito delicado. E, mas Gustavo, dá para viver... Hoje eu estava dando aula eu dei aula de manhã, vou dar aula de noite hoje também sobre desenvolvimento de projeto. E aí o pessoal falou, Gustavo, mas dá pra gente desenvolver um projeto aí, pegar um dinheiro emprestado, um empréstimo? Eu falei, existem mecanismos de empréstimo para vinculação de cinema. E tem retorno na bilheteria? Eu falei, meu Deus, não. Porque a primeira coisa, dentro do nossa bolha, vamos lá, vamos prestigiar o cinema nacional, né? Vamos lá, força. Mas sai da bolha. Pergunta lá para um primo, para uma avó, para uma tia, qual que foi a última vez que eles pagaram para ir no cinema? Parte desse ponto. Quanto está o cinema? O cinema está caro. Outro ponto, aquela coisa, já que eu vou gastar, não vou ver filme brasileiro, eu já ouvi isso várias vezes, e isso me corta o coração. Porque é uma questão de formação de plateia, formação de público. A gente vai para um outro caminho de conversa aqui, que daí a gente abre uma cerveja e fica a tarde toda batendo papo. Mas essa formação de público é delicada, assim. Então, me dói um pouco, porque a gente vê o esforço de captação em geral. 2018 para agora. Caraca, maluco, são 8 anos. 8? Fiz a matemática certo? 8 anos? 8 anos, 8 é. anos, 7 7 anos. matemática, por isso eu escolhi o jornalismo. 7, quase Nossa, 8. é verdade. 7, quase 8. Pô, são 7 anos, quase 8 de trajetória para colocar uma vinculação. Olha o tempo árduo pro distribuidor botar lá na salinha, lá no horário. E isso que a gente já ficou, não tô reclamando, distribuição, amo vocês, porque a gente ficou super feliz. Porque ir para uma sala de cinema circuito aberto já é uma vitória gigantesca para um filme do orçamento do Bia, né? Mas a gente tem que entender aonde a gente está. E não pode desanimar, isso que é mais importante. Né? É isso, assim. Minha mãe mandou mensagem lá, tô indo ver, eu tava no Rio. Tô indo assistir, daí foi ela, amiga, e mais uma pessoa no cinema, assim. 3 pessoas. Eu falei, minha mãe, amiga dela e uma pessoa qualquer. Eu falei, bom, tem uma pessoa qualquer aí assistindo, massa. E já tem que comemorar, é isso. Ainda mais para produções que a gente pode chamar, assim, de produções menores, né? Por exemplo, a gente tem o filme do Wagner Moura hoje que tá aí em cartaz. E é uma super Mega produção, outra realidade, vamos dizer assim, né? Então, ainda assim, com outros filmes brasileiros estando em cartaz com produções maiores, o pessoal ainda prefere optar por produções internacionais. E eu mesma, eu adoro cinema, eu amo ir no cinema assistir. Meu namorado fez curso com você, né? Exatamente. Então, ele é apaixonado por cinema e toda oportunidade, toda brecha que a gente tem, igual você falou, hoje é muito difícil a gente ter uma terça-feira livre, 2 horas da tarde, para poder estar no cinema assistindo alguma coisa. Então, sempre que a gente tem uma brecha, seja final da tarde, seja final de semana, principalmente que a gente trabalha, a gente tenta estar no cinema. Só que daí a gente tem que pensar naquele ponto. Hoje em dia, o cinema tá muito caro. Exato. Então, a gente tem que pensar assim, putz, a gente vai no cinema, mas a gente quer comprar o ingresso e quer comprar uma pipoca. Ou a gente compra o ingresso e a pipoca, ou a gente compra só o ingresso e come outro dia fora. Porque acaba saindo muito caro. Às vezes você vai no cinema, você gasta uns R$100 muito fácil. E hoje em dia, não é toda pessoa que tem R$100 para estar indo no cinema sempre. Mas, que nem na produção de Bia Mais Um, eu assisti Bia Mais Um, e a gente vê essa diferença de uma super produção para uma produção menor. E eu, particularmente, eu gostei do filme. E igual eu estava conversando com meu namorado, por ser uma produção menor, a gente vê que a construção da história acaba sendo um pouco mais devagar, mas é aquela história que prende. Por exemplo, eu gostei do filme. Só que muitas outras pessoas que fossem assistir estariam, tipo, pensando, nossa, mas daí você vai comparar esse filme com Minha Mãe é uma Peça. Não dá pra comparar esse tipo de filme, assim, sabe? São produções diferentes, são uma questão financeira completamente diferente. E você acha que nesse meio, assim, você acha que
as produções brasileiras, elas deveriam dar mais espaço para esses filmes que são menores? Você acha que deveria ter um investimento de outras produtoras nesses filmes que são de uma produção menor, assim, vamos dizer? Eu acho que a gente tem uma questão de descentralização de capital. O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente fala de um cinema, vou dar o exemplo que você citou aqui da Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. Foi um sucesso absoluto, não tenho nada o que falar do filme. O filme funciona lindamente, foi bilheteria máxima, lucrou, o filme lucra. O filme lucrar já é uma coisa e tanto, né? Mas não dá para comparar esse tipo de produto com um filme independente de fora do circuito, né? E qual que é a questão? Hoje existem alguns mecanismos de financiamento de filme. O mais conhecido aí é a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que funciona via Lei de Incentivo Federal, né? O que é isso? O pessoal fala, artista tá mamando na teta do governo. Vou lá, aula rápida. O governo não dá dinheiro, seus ignorantes, né? Quem fala isso? O governo não dá dinheiro direto. O governo te dá uma carta de captação diante uma publicação no Diário Oficial. Você tem que aplicar o teu projeto na lei. Ele vai passar por uma avaliação, uma curadoria, pipipi, papapó, aprovado, Diário Oficial publicado. Parabéns, você ganhou uma carta de captação. O que é isso? Uma carta de captação te possibilita ir numa empresa que seja lucro real. Então já é uma empresa de grande porte, faturamento alto. Essa empresa de lucro real, ela pode abater do que ela paga de imposto até 4% para destinar para o teu filme. Gustavo, peraí, então é bom. É bom, mas vamos pensar, uma empresa que pague 1 milhão de imposto. É bastante? Pode destinar no máximo 40 mil para fazer um filme. Nossa. Então, meu amigo, é um trabalho de pescaria. Você tem que ir indo ali para juntar um dinheiro, uma verba boa. Aí, dito isso, ok. Não vou entrar nem na questão dos lobistas, dos captadores aí, que senão eu vou militar muito. Mas a gente sofre muito na mão de captador, né? Isso tem que ser resolvido. Mas aí vamos pensar ao lado da empresa que seja lucro real, tá? Vamos pensar numa empresa multinacional, enfim, que tem que ser sediada no Brasil, tá? Tem que ter imposto no Brasil. E aí, enfim, ela tem um produto ela vende shampoo, sei lá, shampoo. Aí a empresa de shampoo, lucro real, tem uma boa verba destinada para captação. Importante, desse valor que ela parte para o filme, ela abate do imposto de renda. E a gente faz uma contrapartida social, porque o governo está entendendo assim, a gente está abrindo mão de 4%, aí o pessoal fica mamando na teta do governo. O governo fica com 96%. Até 4% vai pra gente, não é nem só pra gente, porque divide entre esporte e tal, é cultura em geral, não é só pro cinema, né? Ele divide como a empresa quiser. Então, vamos supor que ela deu 4% para nós. Esses 4% o governo tá falando assim, eu vou deixar de ganhar isso aí. Então, o que vocês vão me dar em troca? Então, a gente tem que fazer uma coisa chamada contrapartida social. Então, além do produto, do projeto, do filme ser realizado, nós temos que realizar contrapartidas. O que são contrapartidas? Destinar gratuitamente ingresso para a rede pública, fazer oficina com rede pública de ensino para alunos e professores, enfim, ações sociais, educativas, voltadas para cinema. A gente tem que devolver para a sociedade como uma forma obrigatória, o que é legal. Eu não discordo, acho legal. Mas aí é uma sacanagem a gente ouvir falando que está pegando dinheiro público para fazer filme. Olha quanta coisa que a gente tem que fazer. Dito isso, ok. Aí vamos voltar lá atrás em relação à diferença do filme pequeno para o grande. A empresa tem 10 milhões, certo? E aí tem aqui um filme curitibano, onde tem Gustavo Piascossi como protagonista, olha que sucesso, né? Sou o protagonista do filme, um filme lindo, uma história dramática em relação à gravidez jovem, enfim, vamos pegar um contexto do Bia, tá? E tem um filme que é uma comédia romântica lá com um global lá, com Caio Castro e com a Bruna Marquezine. Para quem é mais interessante a empresa vincular? Pra comédia com a Os Bruna grandes Marquezine. atores. Não, comigo, na sacanagem. Comigo, na sacanagem. Com quem? Por quê? Porque vai vincular a marca, vai vincular o merchan. Quem que vai distribuir mais o filme? Quem que vende mais? A minha imagem ou do Caio e a Bruna? Caio e Bruna. Então, assim, eu não posso ser hipócrita também de ficar tipo, mas as grandes indústrias são sacanas. Meu amigo, se eu fosse diretor de marketing lá, talvez eu pensaria igual. Então, não posso, o que eu posso fazer como um realizador de uma pequena produção? Entender isso, me colocar no meu lugar
buscar soluções para isso e apresentar com uma outra abordagem. Sim. Uma abordagem onde eles ganhem justamente por estarem movimentando um filme de menor porte. E aí eu tenho que pensar em contrapartida. Só que daí o que é mais fácil? Eu reclamar sobre isso ou fazer isso? Aí o pessoal opta por reclamar, eu opto por fazer. Então é buscar solução comercial e entender que a gente faz produto. Claro, mas é um filme de temática, é um filme político, é um filme da... Ok, beleza, mas um primeiro ponto, ele é um produto que tem que ser rentável. Então tem que buscar essa rentabilidade. Então eu acho que isso faz parte do nosso meio, essa formalização de entender o nosso meio como um negócio. E é uma coisa que eu briguei na faculdade. Todo mundo, nossa senhora, eu fiz muitas inimizades na faculdade. Porque aquela coisa do artista pela arte, arte pela arte, sou artista, beleza, legal. Mas e aí? Para fazer arte tem que ter dinheiro, meu amigo. Tem que ter plateia. Mas você está objetificando a arte. Porque você está capitalizando, você está colocando a arte para poucos. Eu falei, meu amigo, tem um boleto para pagar. Eu tenho que vender. E se eu gosto de fazer isso, eu tenho que rentabilizar isso. Então, aí entra a parte de Adorno, Foucault, a gente escreveu uns artigos lá sobre. A partir do momento que você pensa no público-alvo, você não faz arte, você faz produto. Amigo, tem que vender. Então, acho que é um pouco também sobre essa visão eu acho que falta, de uma maneira geral, para o cinema brasileiro, essa visão um pouco mais business do negócio, um pouco de ver o cinema, a arte, como um negócio que tem que dar retorno. Porque a partir do momento que a gente começar a ver o mercado audiovisual como um mercado de retorno, imagina, o mercado audiovisual esse ano, ele teve uma crescente de bilheteria absurda. E ele está empregando mais do que o setor automobilismo. Isso saiu em nota, né? Então, assim, o mercado audiovisual é uma potência de capital. Mas não é muito bem explorada. Por quê? Porque fica nessa coisa de fazer por fazer. A partir do momento que a gente tratar isso como um negócio e ter retorno, vai chover investimento privado. A partir do momento que chover investimento privado, a gente vai começar a movimentar. E aí eu parto do princípio de, Gustavo, mas aí você vai estar querendo fazer uma coisa comercial. Prefiro fazer uma coisa comercial que banque outras 3 independentes. Então eu faço um comercial, movo a cadeia, ganho dinheiro, e com ele eu movimento um independente meu. Muito melhor, não? Então eu acho que falta essa estratégia de negócio dentro do meio da arte, não vou nem falar do audiovisual, no meio artístico, de entender a arte como um negócio e rentabilizar isso para trazer investimento e conseguir mexer, mover. E não estou falando só para capitalizar, vou elitizar a arte, não é isso. É fazer isso com o viés também de aí conseguir bancar a parte independente. Uma coisa assim que eu estava escrevendo assim um trabalho para a faculdade assim algum tempo atrás sobre as chanchadas no Brasil, que durante muito tempo assim as comédias feitas nos anos 30, por exemplo, assim, que tinham um grande apelo popular, elas eram chamadas pejorativamente nesse termo. Daí teve as pornochanchadas dos anos 70 e agora assim os filmes feitos dos anos 2000 para cá estão sendo chamados de neo-chanchada, assim, não sei se esse termo ainda é aplicado ou não, mas eu já vejo alguns artigos sobre isso. Então, a gente tem um preconceito tanto do público, assim, no caso, com relação ao cinema nacional, quanto da própria crítica, muitas vezes, assim, que olha para o cinema, por uma tentativa de fazer um cinema mais comercial brasileiro, como se isso fosse algo de baixo calão, quase como um palavrão, assim, praticamente. Desculpa o termo, mas é aquela babaquice de a gente achar que tudo que é brasileiro é ruim, assim, e, nossa, que ódio de quem pensa assim, né? Porque o Brasil, ele vem numa escalada gigantesca, cara, dramaturgia brasileira, olha a dramaturgia brasileira. Não tem ninguém melhor em dramaturgia do que a gente. A gente escreve história como ninguém, olha nossos poetas, olha nossos dramaturgos, cara, é sensacional, olha, o pessoal não gosta, mas olha nossas novelas. Pô, o maior produtor de novela do mundo, cara. Olha o que é a Globo. Em relação à produção, a gente está falando de todo ano ali uma série de grandes produções sendo gravadas. Mas a Globo vai acabar. Meu amigo, vê lá quantas pessoas assistem televisão todos os dias. É absurda a potência que é. E de uma qualidade, mas eu não gosto. Tudo bem, mano. Tudo bem não gostar. Também não gosto de várias coisas que eu assisto, mas não dá para ser hipócrita e falar que não funciona. Funciona. E aí vem um pouco disso, dessa questão. Eu tenho o privilégio de trabalhar ao lado do Renato Aragão, o famoso Didi. Trabalho com ele na produtora dele no Rio. Que é um cara maior do que isso, que sabe ler o público, sabe fazer o cinema para todo mundo,
Um cinema totalmente comercial. Ah, a brincadeira é virar o Sargento Pincel e dar um chute na bunda. Nossa, mas que dramaturgia pobre. Não vejo. Eu vejo como uma dramaturgia que funciona, que pega, que prende, que vende. Maior bilheteria acumulada da história do cinema. Trapalhões. Ele vai falar que não funciona? Vai falar que é ruim? Olha, quem sou eu para falar que é ruim? Trapalhões é maravilhoso. É um gênio dentro de um nicho que ele entendeu que é a comédia pro povo. Né? Comédia descentralizada, comédia pro povo. Ah, mas eu não gosto. Fica quieto. O pessoal mora ali, aí eu dou um esporro nos meus alunos lá. A escola fica no Batel, no coração talvez mais elitista de Curitiba. Ah, mas eu não gosto desse filme. Tudo bem, esse filme não é pra você. Não tenho, tudo bem não gostar. Eu tenho muita coisa que eu assisto e também não gosto, mas eu entendo, não sou ignorante de falar, é ruim. Não, peraí, é ruim pra quem? Pra mim pode ser, mas eu entendo que esse filme não é pra mim, é público-alvo, tem que ter leitura de mercado. Então, essa parte de o pessoal, fica zoando o filme, fica zoando a comédia, etc. Quem que tá fazendo isso? Porque se você sair de um eixo... O Renato é um parâmetro muito, né? O cara é gênio. Muito alto nível. É muito gênio, mas assim, o Renato você leva pra região do Norte e Nordeste, para tudo. É que ele para tudo em tudo que é lugar, mas lá é absurdo. Porque ele entende o público. Ele sabe fazer o negócio, ele sabe cativar, ele sabe brincar com a própria origem dele, nordestina. Aí vai falar que o cara não sabe fazer? Meu Deus do céu. Mas esse ano a gente bateu o recorde de bilheteria nacional. Isso é uma coisa importante de falar. Né? Muito pelo Ainda Estou Aqui, Oscar, visibilidade. Olha como o apoio da mídia, jornalistas, vamos falar sobre o cinema nacional. Porque olha como o apoio da mídia foi importante. Todos os canais começaram a falar sobre o projeto, de repente todo mundo estava falando sobre o projeto. E de repente a gente viu no Oscar. E de repente eu vi foi durante o carnaval, né? Eu estava no Rio de Janeiro. Tinha uma rua lá, o bar do Treme Treme, mexeu do bar. Tava parecendo um final de Copa do Mundo aquilo ali. Tava lotado, gente jogando bebida aí, todo mundo, foi uma loucura. Eu chorei horrores. Chorei antes de ganhar, nem sabia que ia ganhar. E falo ganhar porque o brasileiro, né? A gente já puxou pra nós o prêmio. De ver aquela galera ali torcendo, uma multidão no meio do carnaval. Deixou de ir pra sacanagem e tal, pra estar ali torcendo, vibrando, muito legal. Depois sacanagem, ok? Mas ali naquele momento, dedicar aquilo ali pra estar vibrando, pra estar torcendo, uma torcida organizada pro cinema, foi uma coisa que eu espero ter sido a primeira de muitas que eu vi. E aí vem uma sequência de Vitória, com a Fernanda Montenegro, que vem num hype do Ainda Estou Aqui. Aí a gente vê o Agente Secreto agora do Wagner Moura. Aí a gente vê uma sequência de filmes que estão crescendo aí dentro do mercado audiovisual, não só brasileiro, mas como no mundo. A gente vê uma sequência de prêmios importantes que nós estamos ganhando, e aí vem uma luz no final do túnel, de opa, olha o cinema brasileiro aí, ó, ganhando. E aí, só que é muito triste, um prêmio de fora ter que titular a gente para que o brasileiro, nossa, ganhou um Oscar, então deve ser bom. Sim. Pô, mas e o nosso festival aqui, o Olhar de Cinema, que é em Curitiba, um dos maiores da América Latina, e o Kikito, né, o Festival de Gramado, e o Festival de Pernambuco, e o Festival de São Paulo, do Rio, o grande prêmio de cinema brasileiro. Vocês sabem quem ganhou os últimos? Só o Oscar que importa. Eu entendo, tudo bem. Eu tava falando da questão de produto, né? A partir do momento que tem uma validação internacional de um Oscar, que todo mundo sabe o que é um nível estratosférico. Mas também, vamos tentar valorizar aqui também, né? Então, acho que a gente está indo por um caminho muito, muito bom, assim. Critiquei, agora falar. Mas eu tô muito feliz. Em relação a 5 anos, a 10 anos, o que a gente está vendo hoje no setor audiovisual, tanto financeiramente quanto no setor aí mais artístico da coisa, nossa, é uma felicidade enorme. Hoje você fala de audiovisual, o pessoal sabe o que é. Isso já é uma mudança. Gustavo, outra coisa que eu também estou me perguntando, assim, com relação, assim, aos filmes independentes, principalmente, assim, e filmes mais intimistas. A maioria dos filmes, assim, no caso, que eles são aclamados, assim, no caso, como, por exemplo, cineastas como Glauber Rocha, por exemplo, eles já são colocados num pedestal pelos críticos e já são conservados, já tem trabalho já para que esse filme seja mostrado para outras gerações. Agora, tem muitos filmes, assim, que as pessoas não veem, assim, que os críticos não veem, que o público não vê, mas que são bons, assim, que podem até ser potenciais clássicos no futuro. O problema, assim, é como fica, assim, esses filmes que muitas vezes não são rentáveis, assim, mas que eles existem, assim, no caso. Eles são filmes nacionais, são filmes que deram trabalho para fazer,
como é que fica a conservação desses filmes. Porque a gente vê, por exemplo, filmes como O Limite, de 1930, que é um clássico hoje em dia, mas quase foi perdido. Então, hoje em dia, com as plataformas digitais, hoje em dia a gente tem uma maior facilidade, assim, para preservar esses filmes? Ou será que a gente continua, assim, na mesma... Eu acho que a plataforma digital ela surgiu com uma demanda de locadora digital, né? E assim como na locadora física, não sei se vocês pegaram a época de locadora física. Eu tô me eu sentindo- peguei um Ah, eu pouquinho. peguei, mas eu aí peguei. Meu Deus, eu tô no ficando finalzinho. tio, velho. Enfim, né? Tinha um lugar, gente, que você ia lá, tinha um DVD. DVD é um disco com um furinho no meio. Cara. Você bota no aparelho DVD e Uma rodava aula o de negócio. antiguidades. Meu eu Deus peguei do mais céu. a época do DVD, É. de pegar pirateado. Aquelas... Meu Deus do céu. Pro produtor isso é... Ah. Mas tudo bem. Gustavo, o produtor, no momento, está saindo faíscas da cabeça. assim. Mas ao mesmo tempo é um bom sinal. Se pirateassem meu filme, eu ia ficar muito... Piratearam meu primeiro filme. Ah, que Sério? bom! Como ator. E eu fiquei feliz. O diretor até, o Alexandre Garcia, Ó, que foi o depois diretor. eu vou fazer uma pergunta pra você que vai encaixar Tá, nisso. então vamos guardar aí. Então não vou nem comentar, depois eu comento. Mas o Alexandre Garcia, ele ficou feliz da vida, porque ele falou, cara, é porque tem gente querendo ver. E aí, enfim. Mas assim, voltando à tua pergunta, mais uma vez, não posso ser hipócrita de pensar só do meu lado. Tem que pensar do lado dos caras lá. Imagina você ter uma plataforma que tem um limite de armazenamento. Você vai deixar um monte de filme que ninguém vê? Não. Pronto, respondi a tua pergunta. Então não define nada. A gente tem uma segurança, teoricamente, teria que ter na Biblioteca Nacional, né, na agência reguladora, que todo projeto feito via lei de incentivo, a gente tem que enviar uma cópia para que eles guardem, que foi o terror daquele que pegou fogo e a gente perdeu boa parte do acervo nacional de cinema. Eu acho uma besteira, eu deixo mais uma crítica aí, a gente tem que mandar um HD físico, tendo em vista que nós temos vários sistemas em nuvem de armazenamento que é muito mais seguro. Muito mais seguro, né? Tudo bem. Mas assim, faz o físico e faz o em nuvem, faz os dois. Não deixa só o físico, pegou fogo lá, acabou com tudo. E aí? Tiveram vários filmes que já eram. Aí você vai ver no Museu da Imagem do Som aqui, que é próximo aqui, né? Esqueci o nome da rua. Mas é aqui próximo. Barão do Rio Branco. Ali tem vários rolos de filme paranaense que estão deteriorizando. Eles estão tentando preservar, fizeram mas o teto vazou a água do teto porque não teve a reforma da verba, molhou a película. Já era. Então a gente tem um trabalho de preservação que é muito delicado e não é culpa do órgão em si, é culpa de todo um sistema. Então eu vejo que é uma dificuldade de preservar filmes que não são comerciais e que não entram em circuitos, mas é uma batalha que a gente tenta, assim, né? E aí em relação a filmes que não são assistidos, aí eu puxo a orelha do produtor. Porque assim, hoje a gente tem antigamente tudo bem. Antigamente se dependia de vários fatores. Hoje, mas ninguém viu meu filme. Mas não passou em nenhum festival. Beleza, bota no YouTube. Mas eu não quero botar... mas também daí não chora. Hoje a gente tem uma facilidade, gente. Olha isso, gente. Hoje, por exemplo, eu quero que saibam que eu tô aqui falando com vocês. Antigamente, tô falando tipo 6, 7 anos. O que eu precisava fazer? Trazer alguém aqui, bater uma foto... Uma agência, eu tinha, né, era agência de comunicação, né? Então você tinha um agenciamento de comunicação, aí ela pegaria um canal, um vlog, alguma coisa para sair uma notinha. O Gustavo Pescoço que esteve hoje em bate-papo com estudantes de jornalismo para falar sobre o mercado audiovisual. Aí sai uma notinha e tal. Essa era a maneira de distribuir. Hoje eu pego meu celular, bato uma selfie e falo, pessoal, hoje aqui tô batendo um papo. E aí, pronto. Vão lá no YouTube ver. Olha como é fácil. Não só no YouTube, né? Não, Qualquer olha outro tipo de olha rede como é social. fácil. Por exemplo, eu quero falar aqui de um projeto novo que eu tô captando. Pega o celular, liga, faz um vídeo, publica. Eu quero distribuir um curta que eu gravei. Boto no YouTube e mando o link pra todo mundo. Mas só 20 pessoas viram. Cara, foram 20 pessoas. Colocar 20 pessoas na sala de cinema é difícil. E você conseguiu que as pessoas assistissem de boa. Às vezes eu vejo meus stories lá, 1.000 e tanto, 2.000, 3.000. Aí eu posto um negócio lá, 20 mil, 30 mil. Eu falei, caraca, 20 mil visualizações, 20 mil. Quanto é sala de cinema lotada? Eu começo, cara, é muito bizarro. Então hoje tem uma facilidade muito grande. Então, eu sei que não é a mesma coisa, mas não dá para negar que temos um facilitador aí, que é o canal de mídia. Ao mesmo tempo, existe, claro, muita demanda, tá saturado, muita coisa, que também daí a gente entra num outro papo. Mas hoje em dia é mais fácil preservar no sentido, tem mais
facilitadores, né? Tem, salva num Drive, salva no YouTube, salva no Vimeo, salva, sei lá, no HD em casa, manda para alguém, guarda no teu e-mail. Tem umas formas mais baratas também, porque antigamente era muito caro. Imagina um rolo, fazer um copião de rolo era muito caro. Então, e eu não sou dessa época, hein? Só pra falar. Então, aproveitando aquele assunto que você tinha falado do seu primeiro filme, eu queria falar qual foi a primeira produção que você realizou no mundo do cinema ou que teve mais impacto, assim, um grande impacto pra você. Então, a primeira no cinema profissional é que sempre eu fico muito feliz, assim, profissionalmente, tá? O primeiro cachê. Os outros eram universitários, ganhavam sanduíche. Era isso. O primeiro cachê Já que eu... ganhavam sanduíche. Pô, desvaloriza. Toma essa, Wagner Moura. Mas o primeiro cachê que eu ganhei foi num filme chamado Dias de Trovão. Direção do Alexandre e Rafael Garcia, produção do Quadro, roteiro do Wellington Sari, que é o diretor do Bia Mais Um. E o Quadro são meus grandes parceiros, assim. Eu terminei de gravar ele na terça-feira e na quinta, sexta, eu fui fazer o teste da novela. Então, meu segundo trabalho profissional já foi uma novela das 7 da Globo. Então, foi bem rápido, assim. E eu acho que, assim, o primeiro que teve impacto foi o Dias de Trovão, porque foi o primeiro trabalho, o primeiro cachê que eu ganhei, o primeiro salário ali. Foi, mas eu acho que o maior impacto foi a primeira novela. Sim. Porque ali, de fato, foi um divisor de águas em relação a vou seguir carreira. E foi terrível, né? Eu fui gravar, fui demitido no primeiro dia. Sério? Foi um sucesso absoluto. Que ótimo! Eu fui demitido no primeiro dia. Mas essa é uma história muito longa. Mas eu fui demitido... Do luxo ao lixo. Eu fui demitido no primeiro dia. Eu entrei pra gravar no sábado de tarde, fui demitido no sábado de noite. Aí, segunda-feira, eu fui pra gravar, tinha uns 4 caras iguais a mim. Já pra fazer o teste no meu lugar, porque eu tava mal, não tava conseguindo gravar. Mas aí o autor escreveu outro personagem pra mim, grande Alcides Nogueira. Escreveu outro personagem pra mim, eu voltei pra mesma novela, gravei a novela completa, enfim. Mas o primeiro personagem que eu iria fazer, eu fui demitido. A demissão mais rápida. Meu Deus. Maravilhoso. Legal. E puxando esse Legal, gancho... aham. Bem legal. Bem legal levar isso. Não, foi Legal, ótimo. legal o filme, no caso. Puxando esse gancho de cinema, telenovela, que você participou da produção de bastante telenovelas, participou da produção de filmes que foram para o cinema. A gente quer saber, essa é a pergunta da Annelise, que ela não pôde estar aqui com a gente hoje porque ela acordou dodói. Mas eu peguei a pergunta dela, que ela queria saber quais são as diferenças para você entre o mundo cinematográfico e o mundo de telenovelas, porque... a gente nota que tem muita diferença entre atuações no cinema, atuações no teatro, atuações nas novelas. Então, para você que está nesse meio, para você, quais são essas diferenças? O que você nota de diferente? Tentando ser muito breve, assim, porque eu acho que eu já falei um monte aqui, né? Não sei se estamos com o horário corrido aqui, mas tá tranquilo, né? Acho que são universos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm uma correlação muito legal. O teatro é diferente de tudo que a gente viu, mas é a base porque a TV começou com teatro ao vivo, teatro gravado, né? Que eram as novelas de palco, as novelas ao vivo. Então, uma coisa foi sendo absorvida pelas outras, mas o teatro é que ele é ao vivo, no palco, o público te olhando, uma energia completamente diferente, né? E é resiliência, né? O teatro hoje no Brasil, os orçamentos baixaram muito, bilheteria, etc. Então, assim, mas o teatro tem esse formato... E para quem está lá no palco atuando, é um formato gigantesco, né? A brincadeira que a gente tem que ser visto e ouvido pela velhinha surda e muda da última poltrona. Então é tudo grande, é tudo você fala de uma maneira, brincando com a sua voz. Que aqui, se eu for falar com você dessa maneira, você fala, meu Deus, o que esse cara fala assim? E no teatro é quase que um mundo paralelo, né? Um mundo que você se permite, é lúdico, é aquela brincadeira. Eu sou apaixonado por teatro. Assim, teatro, ele consegue o que poucos conseguem, ele te tira da realidade. Porque o cinema é o que busca em grande parte, claro que existem cinemas, né, de gênero, enfim, filmes... com temáticas mais ilusórias, enfim. Mas, em grande parte, o cinema tenta representar a realidade. E o teatro, ele tenta trazer esse universo mágico, encantador, que te desliga e te leva para aquele universo. Bom, teatro. Cinema e televisão, que geralmente é dificuldade de entender, né? Eu brinco assim, que a televisão, ela é uma resiliência da produção, porque você tem que
sempre tá contando tudo de novo pro público, porque o público não assiste geralmente todo dia. A gente parte do ponto de vista que o público, pelo menos um dia na semana, vai furar. Então a gente tá sempre tendo que contar tudo de novo. E não tem close, não tem nada, porque a gente entende também que muitas vezes a TV vai estar aqui ligada e a gente vai estar aqui tomando um café, vai estar ouvindo, etc. Não vai estar colado lá. E o cinema, qual que é como que me descrevam aí? Como que é uma sala de cinema? Escura. Telão. Telão escuro, você olhando pra frente, celular desligado, silêncio absoluto, som no talo. O que está com o teu foco completamente naquela tela. Então, tudo que aparecer naquela tela, tudo que você ouvir, faz parte desse universo. Ele também te leva para o universo como o teatro te leva. Você tem que ir lá ver. E eu estou falando de cinema na sua essência, de ir lá assistir, etc. Em casa, com o celular. Né? Se você estiver numa sala de cinema comigo e estiver no celular, peço desculpas, mas vou jogar pipoca em você. Eu jogo pipoca. Eu falo, sai celular. Porque é horroroso, né? Hoje em dia o pessoal não consegue sair desse maldito celular por Mas 2 é que horas. você paga o ingresso pra estar lá mas assistindo e sempre vai tem. ficar no celular. Mas sempre tipo, tem uns. É. Mas se Pipocada. você esperar sair no streaming e assistir em casa. Cara, Pipocada assim, neles. Pipocada neles. Cara, eu sinto saudade das pessoas, da época que as pessoas saíam no cinema só assim, quando não era pra assistir o filme, era pra beijar, assim, no caso, assim, tipo, levar namoradinha, essas Ainda tem coisas. isso Se hoje leva em um dia. negocinho, leva o bombonzinho, pega as duas últimas poltronas lá do canto. Mas aí você vai na sessão lá das 3 horas da tarde, eu ia falar o nome do shopping, tudo bem? Que é mais barato lá, tu vai lá. Enfim, mas assim, o cinema, ele, então, tirando a parte da promiscuidade, você vai lá para assistir o filme. Então, ele é feito para quem, partindo do pressuposto que o público está 100% ligado naquilo lá, não com a língua na boca da outra pessoa, mas tá assistindo o filme. Então, tá ouvindo, tá vendo, detalhe, plano de detalhe. O que é um plano de detalhe? É um plano de detalhe de eu pegando aqui. Eu segurando aqui, vou fazer E a câmera bem... É um bem detalhe focada da minha mão naquilo. fechada. Focado. Vou dar o exemplo que eu dou em sala de aula. Qual que é a diferença de uma atuação de um envenenamento da TV para o cinema? Tá? Vou envenenar no cinema. Vou pegar o copo aqui. Quer uma bebida? Quero. Daí vou lá, coloco lá. Plano detalhe, eu pingando no copo 2 gotinhas, sem falar nada. Plano detalhe. O pessoal ouvindo, caraca, ele pingou gotinha lá. Eu aqui, tudo bem, querido? Aqui, tal. Morre, pum, silêncio. Dramático, tal, morreu. Parabéns. Novela. Quer uma bebida? Ai, eu aceito, meu amor. Obrigado. Vou lá. Vou colocar 2 gotas. Na verdade, eu vou colocar 3 gotas e hoje ele vai morrer. E hoje ele vai morrer porque ele roubou minha fortuna. É Lá bem não sei mais o que, dramático. Tereza É muito mais e dramático. eu conto porque eu tô te matando. Eu vou roubar aqui porque eu nunca superei que ele roubou minha fortuna e não sei o que, desgraçado, vou botar mais aqui. E aqui ele morre, toma. Aí você toma e você tá lá morrendo e fala, estou te matando porque você... Eu explico de novo. Por quê? Porque a pessoa às vezes ligou a TV e falou, mas por que ele tá matando ele? Aí eu respondo, a pessoa, tá, beleza, tô entendendo. Se eu fizer um close em silêncio, pingando lá, tá lá a pessoa de costas pra TV, de repente ela vira o outro tá morto. Como é que ele morreu? Eu tenho que narrar, estou pingando 2 gotas. Eu tenho que narrar porque tem pessoas que não estão vendo, estão assistindo. Então, pra quem tá atuando, pra quem tá dirigindo, produzindo, às vezes tá fazendo aquilo e fala, caraca, mas tem que mastigar tudo pro público. Tem que, porque é o formato. E o cinema nem tanto. Aí eu odeio o cinema que mastiga. Aí minha crítica às produções novas. As produções contemporâneas aí que ficam mastigando, colocam uns flashbacks que não precisa. A gente sabe o que aconteceu. Aí fica voltando na estigma que o público não prestou atenção ou não lembra. Daí tá subestimando o público. Eu já não gosto disso aí também. Mas a novela tem que fazer, porque a novela é muito longa, gente. 6 meses no ar. A pessoa não vai lembrar que no primeiro capítulo da novela tu me traiu. Aí eu vou matar você lá no 100º, 80º, não sei o que lá. A pessoa já esqueceu, tem que contar. Há 3 meses, lá no começo da novela, quase falo isso. Você me traiu, por isso que eu tô te matando, porque senão não faz sentido. Então é um formato. E a gente tem que se adequar a isso. Então, a grande virada de chave para quem tá na frente da câmera é entender o formato. E para quem tá dirigindo e produzindo também entender o formato. E tudo se resume a público-alvo. Cara, mas e, por exemplo, assim, da novela das 6 pra novela das 11, por exemplo, existe a diferença no formato Sim, público-alvo. Entendi. Novela das 6 é pra quem? Para donas de casa, assim, que estão chegando de casa? Velhos. Não seja preconceituosa, minha filha, por Mas favor. é um público mais idoso. Aí, novela das 8, 9. O pessoal que chegou do trabalho, tomou um banho, que assistiu uma TV. Ali entre 40, 35, 40, 50, enfim. É outro público. Por isso que a novela de época, geralmente, qual é a novela? É 6.
Porque é um público que remete, olha que lindos vestidos, faz olha que não sei o quê. sentido. Novela das 9, o que vem de temática? Drama familiar, trabalho, Três não sei o quê. graças aí. Vai lá. É. Então é isso. Gravidez, muito Gravidez, não cedo. sei o que e tal. São temas mais contemporâneos, temas mais atuais. É isso a matemática. Então, tudo se resume a público. E a novela das 7 fica sempre numa temperatura. Às vezes é uma de época, às vezes é uma coisa contemporânea, às vezes é uma coisa mais engraçada, para ter uma leveza que puxa para o jornal. Aí você tem que ter uma visão de produtor que está montando uma grade. Não é um projeto, é uma grade. Então, a minha grade vai ser composta por um público aqui que eu atinjo tal idade e tal classe social, tal horário. Depois a gente vem com uma coisa local, um jornal local. Depois a gente vem com uma coisa, jornal local só bagaceira. Aí vem uma coisa mais engraçada, mais leve, que ufa, que ele respira na programação. Aí vem um jornal mais sério, ou uma outra novela, ou daí vem uma outra novela. Sabe, tem que compor a grade. Tem que saber compor a grade, porque dentro de uma grade de televisão, você não tem que pensar só no teu produto, você tem que pensar na grade inteira. E aí é uma complexidade de um quebra-cabeça e não dá para agradar gregos e troianos. Uma coisa vai desagradar, não gosto da novela das 6, mas a das 9 é legal. Tudo bem, Sim. não precisa gostar de tudo. Mas a grande dificuldade da televisão é isso, e é um veículo de massa, né, gente? Comunica com uma porrada de gente todo dia. Então, tentativa e erro, e tá se reformulando, tá indo para streaming, tá indo para plataforma digital, e sabe Deus mais para onde a gente vai. Mas é ainda uma grande potência. Eu adoro televisão. A história da televisão brasileira é maravilhosa. Chateaubriand, lá na criação, é fantástico. Estudem sobre. Bate muito jornalismo, né? A Globo, por acaso, o jornalismo da Globo é absurdo. Então, eu sou um grande amante da TV brasileira, assim. Adoro televisão, a história da televisão, o formato da televisão, eu adoro. Mas o cinema também tem minha grande paixão. O cinema é o suprassumo da arte, assim, a sétima arte. Gustavo, última pergunta, assim, no caso, para já não roubarmos muito do seu tempo, assim. Cara, eu digo agora para você, quero ser ator, assim, tô fazendo curso de teatro. O que tu me recomenda? Quero ser ator, tô fazendo curso de teatro. Cara, primeiro, dedicação total, não é fácil. Outro ponto, busca um agenciamento. Outro ponto, entenda o teu perfil. E aí eu sou meio bem direto nisso, assim. Entender o perfil, o que é. Eu quero trabalhar na televisão. Então, ok. Então, partimos de uma desconstrução hoje em relação a perfil. A TV a gente vê muito mais plural hoje em dia, a TV em relações estéticas mesmo. Mas a gente tem que entender onde que a gente vai. Então, eu quero ser o galã da novela das 9, meu amigo. Então, vai treinar, vai cuidar da pele, vai tomar uma água aí, para de pegar sol, vai treinar aí, vai isso. Mas é padrão estético, meu amigo. Dançar conforme a música. Não concordo. Então, tudo bem. Vai procurar outro lugar, né? Ou procura outras formas de estar lá. Ou você começa a gravar tanto e prova que você vende ali, você é muito bom e vai ser feito. Pronto, acabou. Outro ponto, tem algumas plataformas hoje de elenco, de forma de seleção de elenco online. Então, fazer tudo que é cadastro nisso aí. Dar a cara a tapa, gravar monólogo, se dedicar, estudar. Acho que esse é o ponto principal. Tem que estudar, tá? Outra coisa, eu não concordo muito com isso, mas eu falo, e vou falar para meus alunos e falo para vocês também, em relação a trabalhar a rede social, assim. Eu não acho que deveríamos atrelar a isso. Mas entendendo o mercado como ele está, se você tem lá X número de seguidores, às vezes acaba sendo mais fácil. Segura, não segura. Vê um monte de BBB e não sei o que, influencer e tal, indo lá fazer um trabalho, começa a abrir a boca e fala, meu Deus. E não segura, mas dá oportunidade. Se aquela pessoa não tivesse os números, ela não chegaria lá onde ela... Então, deu a oportunidade. Aí, vacilo da pessoa que não se dedicou a trabalhar aquilo. Então, assim, é um facilitador de ter a primeira oportunidade. Eu acho que não é só isso que te faz permanecer lá. Mas é um facilitador de porta de entrada, que é o difícil. O difícil é a porta de entrada. Claro que depois a manutenção também é bem difícil. Mas tem que ter esse facilitador, pode ser um caminho. E outro ponto é buscar network, se conectar com pessoas, frequentar teatro, frequentar premiere de filme, frequentar festival, conversar com as pessoas do meio e assistir filme em estreia, que geralmente tem contato com o produtor, com o diretor, vai lá, troca uma ideia, oi, tudo bem, sou Gustavo, tô super afim de trabalhar com você, tá aqui meu contato, etc. 95% do tempo não adianta pra nada, mas tá ali sendo visto. Aí, numa segunda oportunidade, lembra que a gente conversou? Não, nem lembra. Claro. E na terceira ele já vai lembrar. E na quarta ele já vai lembrar. E na quinta, e é assim, meu amigo. É persistência, resiliência, não dá para desistir. Não a gente tem uma rodo.
A gente tem que ir em busca do sim, né? E é isso, aí trabalhar a mente. Não pode entrar numa pira aí ninguém me quer, eu recebi um monte de não, etc. Não, a gente sempre vai ter. Exatamente. Então tem que ter resiliência e focar no que você quer, no teu objetivo maior. Tá aí mais uma conexão, assim, do teatro com o jornalismo, assim, no caso, que é o não, assim, a gente recebe já em muito, A gente já. recebe muito, Sempre não. recebe. Muito, muito. É, mas é isso isso. sendo estudante, né? Algo que a gente sempre tá ali, sempre para meio acadêmico. Nada nosso ainda é profissional. Tudo de meio acadêmico. E a gente já recebe muito não. Imagina para quem quer ir pro meio da atuação, que quer algo ali para já procurar um trabalho, né? Então, eu tenho uma amiga que ela fez um barracão em cena, hoje ela é agenciada e hoje, graças a Deus, aí ela tá fazendo um tanto de trabalho. Que bom. Mas eu conheço muitas pessoas que também já fizeram teatro e estão aí na busca de procurar uma agência. Porque essa parte de procurar agência também acaba sendo muito chato, porque tem muita agência que não aceita qualquer pessoa, aí você vai procurando 27 mil agências diferentes, você recebe não das 27 mil agências e você tem que ter aquela força para continuar procurando, porque senão é aquele sonho que você tem, você quer realizar, mas pelos nãos que você consegue, você se deixa levar por aquilo, guarda teu sonho, bota numa caixinha e vai seguir Não, por outra mas coisa. aproveita que tem o facilitador que é o celular, vai gravar. Uhum. Ah, mas eu vou ver vídeo. Meu amigo, posta monólogo, faz texto dramatúrgico, pega texto clássico de teatro, interpreta lá, grava, edita, vai e joga. Pô, hoje em dia todo mundo consegue gravar e editar um negocinho com o celular. Sim. Ah, não sei, pede pra alguém que sabe. E começa a ser visto, tem que ser visto, usa essa vitrine aí, para de ficar curtindo só coisa dos outros aí e faz o teu. Né? Eu acho que é uma coisa que tá tão fácil hoje em dia, basta a gente criar e colocar na agenda isso, tratar isso como um trabalho de fato e porque o telefone não vai tocar se você... Ah, não, se eles quiserem eles vão me ligar. Não vão, meu Não. amigo, entendeu? Você tem que estar ali, persistindo, ser lembrado, mandar e-mail, mandar mensagem, ir nos eventos, estar sendo visto e sendo ser lembrado, sabe? Fazendo ser lembrado. Tem que estar lá, tem que estar ali, tem que estar sempre se atualizando, Tem que estudando. se humilhar um pouquinho, vamos dizer assim. Não tem nem, eu acho que não é nem se humilhar, eu acho que é tirar a vergonha, porque a gente é muito... Cara de pau. Todo mundo que trabalha todo mundo que trabalha nessa parte da arte, eu me coloco nesse potinho, a gente tem um ego bem acentuado, né? Que a gente gosta de ser visto, aplaudido. A lua em leão tá bem acentuada no meu egocentrismo. E aí dói você ter que... vou ter que pedir lá a oportunidade. Mas se ele quiser... Eu já tive muito nesse lugar, de tipo, não, se eles quiserem, eles vão me ligar. Meu amigo, menos, né? Seja menos. Se você for uma Bruna Marquezine da vida, sim. Exato. E olha lá, porque também a Bruna faz um trabalho de manutenção da carreira dela, genial. Ela tá sempre lá, daí, pô, inova, vai, faz, e aí tem toda uma assessoria, tem todo um trabalho, tem todo um posicionamento. Eu te garanto, assim, se a Bruna parar tudo que ela faz, fecha o Instagram, fecha tudo, e ficar um ano off, talvez, não vou dar certeza, mas talvez abaixe muito a procura dela, porque ela vai estar longe dos holofotes. Caiu no esquecimento. Não é nem cair no esquecimento, eu acho que é aquela pessoa que vai deixar de ser cotada. Agora, tipo, mas ela não tá fazendo nada, mas fazendo nada? Tá indo para evento, tá trabalhando na rede social, tá indo para Premiere, tá dando entrevista, tá valorizando a imagem dela, tá sendo vista, tá? Meu, essa manutenção que eu tô falando, não é só, vou estudar, vou fazer um curso e tal, isso também, defensor do aprendizado, mas é também ter noção que você tem que fazer a manutenção da sua ferramenta de trabalho, que é você mesmo. Pô, só treino, alimentação, dieta, blá, 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 aí vai, e ser visto, e Premiere, e não sei o que, e tal, e assessoria de imprensa, e não sei o que, e tal. Cara, é um trabalho. E é um trabalho constante para quem tá na frente das câmeras. Quem tá atrás, também. Esse ano eu não vou gravar nada, mas se você não escrever nenhum projeto, pô, no outro ano também você não vai gravar nada. Porque a gente escreve um projeto hoje para rodar esse projeto daqui 2 anos. Então, também é estar na manutenção, é sempre estar produzindo algo, não pode ficar parado. Sim.
Não, se ficar parado, assim, Deus o livre, assim, esquece. Não tá Esqueci. maluco, não dá. A gente fica maluco também. A É gente já é igual meio ele falou. maluco. A gente já é meio maluco. Se a gente ficar parado sem fazer nada. É igual ele falou, surta. tem que procurar trabalho, né? Você É. fica maluco quando não tem trabalho. Exato. Ah, mas não tem ninguém me pagando. Tudo bem, vai escrever um roteiro por conta. Não precisa Sim. pagar. Vai lá escrever, vai criar, vai pra rua aí, fazer performance no parque, sei lá. Faz um texto lá, dramaturgo, sobe num banco e faz um texto. Grava, pede pra gravar, alguma viraliza. coisa. Vai estar sendo visto. Vai que naquele dia no parque esteja correndo um produtor. Sim. E vê aquilo lá e fala, opa, Opa. vai acontecer? Talvez não. Difícil, mas sei lá. Probabilidade é... Não Em custa vez, testar, em vez de mas- ficar em casa lá coçando, vai fazer alguma coisa. Né? Não tem essa. Ah, mas é difícil. É difícil pra quem coloca na cabeça que é difícil. Não é fácil, mas também não é difícil. E também, assim, pode ser mais um capítulo, assim, na futura biografia também dessa pessoa. Não Também, é maravilhoso? assim, Eu no penso nisso. Quando eu vou fazer alguma coisa ridícula, eu penso. Na biografia fica legal. caso. Eu tô Ah, sofrendo, aquele cara, eu tô numa semana muito ruim, mas na biografia vai ficar mas linda essa na cena. minha biografia, quando alguém for ler, Nossa, vai ficar interessante. Pô, nessa hora do filme vão chorar. Gente, então, assim, o papo foi ótimo, gente, mas a gente tem que encerrar, assim, por aqui, infelizmente, assim. Nossa, por mim a gente ficava aqui mais uns 3 É, dias tá conversando. muito legal. Cara, assim, primeiramente, assim, no caso, muito obrigado, assim, pela participação, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, você que é uma pessoa muito ocupada, assim, no caso, que tá cuidando agora do festival, assim, de cinema, cara. Cara, muito obrigado, assim, por você estar aqui, assim, no caso, cara, fez toda a diferença, assim, no caso, a ser você, cara. Se não fosse Obrigado. você, não existiria isso daqui, cara. Obrigado. E faço merchan, né? 28, 29 e 30, agora em novembro, Festival de Cinema da Lapa. Vamos lá prestigiar. Tá falando Pode de prestigiar deixar. cinema Vamos. e 100% cinema nacional, tá? Então vamos lá. Merchan tá feito. Muito obrigada, Muito obrigada, Gustavo. Gustavo. Que a gente possa ter outra oportunidade, né? Conversando assim, porque é uma conversa muito boa, tanto pra gente que tá estudando, quanto pra você, pra dar uma distraída, dar uma saída dessa vida muito focada em uma coisa. Então, acho que pra todo mundo aqui foi um tempo bem legal, bem divertido. Adquiri muito conhecimento. Sim! Que bom, fico feliz. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada.